maioria das vezes a lentidão ela está relacionada a problemas mais simples, que você pode solucionar de formas mais simples. Então aqui nessa nossa primeira dica a gente vai falar de sistema operacional bugado. Existe uma ferramenta no Windows chamada Gerenciador de Tarefas. Essa ferramenta ela consegue fazer um monitoramento em tempo real de tudo que está rodando no seu Windows e ela também consegue te mostrar de uma forma extremamente precisa quanto de recurso cada um desses programas ou desses serviços que estão rodando em segundo plano ou em primeiro plano, quanto que eles estão consumindo de cada um dos seus componentes do seu computador. Então o que você vai fazer? O primeiro atalho que você vai utilizar, existem outras formas de você abrir isso, mas essa é a mais simples. Você aperta Ctrl Shift S, que os três botões juntos. Quando esse menu aparecer na sua tela, igual você está vendo aqui, eu estou te mostrando aqui na minha tela, você tem vários parâmetros aqui em cima que são atualizados em tempo real. Então veja que você tem porcentagem de uso de CPU, porcentagem de uso de memória RAM, você tem porcentagem de uso de disco, de placa de vídeo e ali no seu painel do lado esquerdo você tem todos os processos que estão rodando e consumindo esses recursos, ok? Quando você abrir isso no seu computador, você vai verificar que isso muda a cada milésimo de segundo, tá? É realmente bem rápida essa atualização, mas para a gente identificar um problema desse gênero, você vai verificar se algum processo está consumindo muito recurso. Vou colocar aqui uma situação que acontece com muita gente e geralmente ela está relacionada com um bug do próprio Windows. O que você percebe primeiro que está causando muita lentidão é quando existe um processo ocupando 100% do seu disco. Então imagina, você tem ali, se seu disco é um HD principalmente, que é muito mais lento, você tem uma taxa de velocidade de leitura e escrita para cada um desses itens. Então o HD vai ser o mais lento de todos, depois logo em seguida você tem o SSD SATA e depois por último, como os mais rápidos, você tem os SSDs NVMe. Então quando um processo está consumindo 100% do disco, você literalmente tem muita dificuldade para abrir até um bloco de notas, porque ele já está ali como se alguma coisa estivesse usando ele no máximo. Então toda a taxa que ele tem para fazer leitura e escrita, tudo isso está sendo ocupado. Então como é que ele consegue, além de tudo isso ainda, abrir mais um aplicativo, abrir mais um bloco de notas, que seja, que não consome absolutamente nada de recurso? Ele não consegue. Então geralmente as pessoas percebem essas mudanças bruscas com relação ao uso do disco, justamente porque é onde você consegue perceber mais rápido. Então se você abrir o seu gerenciador de tarefas e o seu disco tiver com uso muito alto, para você saber qual que é o processo que está consumindo esse disco, basta você clicar no próprio lugar ali onde está escrito disco e ele vai filtrar os aplicativos na sua esquerda, ele vai mostrar e você consegue rapidamente já verificar qual que é o processo que está consumindo tanto assim o seu disco. Isso é que eu estou falando do disco porque esse problema do disco ele é muito mais comum de se acontecer, mas na verdade qualquer processo que estiver consumindo 100% do seu hardware, você pode fazer esse mesmo procedimento, você clica ali onde está muito uso e ele te mostra qual aplicativo que está usando mais daquele hardware que você clicou. Isso pode acontecer também com computadores que têm pouca memória RAM. Você de repente pode falar, pô, mas meu computador ele era rápido, mas de repente você não se lembra que você instalou novos aplicativos, que às vezes não estão rodando ali à sua vista em primeiro plano, mas podem estar rodando processos em segundo plano. E se ele estiver rodando processos em segundo plano, ele está consumindo mais memória RAM também. Se você tem pouca memória, você tem que pensar que o teu sistema já está rodando milhares de processos. Se você clicar ali em detalhes dentro do gerenciador de tarefas, você vai ver que existem processos infinitos ali que são de sistema, né? Então, muitos desses recursos podem sim fazer com que sua memória RAM vá a 100%, ou seja, não tem como você resolver isso sem colocar mais memória RAM. Uma opção é você desinstalar a maioria dos aplicativos que você não precisa tanto assim, para ver se você consegue desafogar um pouco o seu sistema operacional. Só que eu tenho uma dica, e por isso que eu coloquei isso aqui em pauta, porque essa dica, ela geralmente resolve o problema de muita gente. Não é que ela vai resolver o problema de um processador ruim, não vai fazer um processador ruim ser um bom processador, mas, cara, não está escrito tanto de gente que usa HD ainda como disco principal, principalmente quem compra notebooks. Hoje em dia já é muito comum que os notebooks já venham com SSDs, inclusive os mais baratos também, mas muitos notebooks eles vêm com SSD mais HD. Então, essa dica valiosíssima aqui para você é: compre um SSD. Cara, os SSDs hoje estão muito baratos, não tem mais desculpa. Faz isso e eu garanto para você que tão cedo você não vai reclamar de performance de novo. A única coisa que você precisa verificar, e presta muita atenção no que eu estou falando, existem os tipos M2 para SSDs e existem os tipos SATA. Então, se sua placa-mãe suporta os dois,
opte por comprar os NVMe, porque hoje o custo dele em relação ao SATA também praticamente não está mudando nada. Então esse é um upgrade indispensável para você. Cara, escuta o que eu tô te falando e eu tenho certeza que um dia você volta aqui no comentário para me agradecer, mas o teu like e se você ainda não é inscrito, você pode fazer isso agora. Isso aí você não precisa esperar comprar um SSD para fazer, você pode fazer agora. Dito isso, então eu agradeço aí pelo seu view, agradeço por você ter visto esse vídeo aqui até o final. Conto com você pro vídeo da semana que vem. Tamo junto, muito obrigado.